Os soldados clones formavam um grande exército da República Galáctica e deram nome às Guerras Clônicas. Altamente treinados e especializados, foram projetados para serem superiores aos droids de batalha separatistas. Criados a partir do modelo genético do caçador de recompensas Jango Fett, o exército de clones foi encomendado secretamente pelo mestre Jedi Sifo Dyas aos Kaminoanos. Estando a par da situação, o Lord Sith Darth Sidious conseguiu assumir o controle do projeto e ordenar um comando secreto aos soldados através de um chip inibidor, que resultou no fim da Ordem Jedi. Com a galáxia cheia de planetas com diferentes tipos de ambientes como desertos, florestas e oceanos, foi necessário equipar esses soldados para enfrentar as forças separatistas nesses terrenos. Ao invés de treinar soldados para cada ambiente específico, a maioria dos soldados foram especializados para atuar em diferentes tipos de terrenos, recebendo assim diferentes tipos de armaduras. E esses são os tipos de soldados clones do Grande Exército da República. Advanced Recon Commando, Comando de Reconhecimento Avançado, simplesmente conhecidos como soldados ARC. Faziam parte da elite do exército de clone e a variante mais cobiçada dentre os soldados padrões. Esse status era concebido àqueles que se mostravam distintos no campo de batalha. Eles recebiam treinamento avançado e eram enviados para missões mais desafiadoras. Os soldados clones possuíam duas fases da armadura padrão, com exceção dos soldados ARC. Durante a utilização da armadura fase 1, os soldados ARC utilizavam a versão experimental da armadura fase 2. Durante a utilização da fase 2, eles utilizavam a versão mais atualizada. Sua armadura era equipada com pauldron nos dois ombros, um cama e equipamentos de sobrevivência. Utilizavam um par de blasters DC-17, rifles blaster DC-15 e um blaster DC-15A. Preparem-se para agarrar firme, por isso que ele é o soldado ARC. Advanced Recon Forces, ou Força de Reconhecimento Avançado em português, chamados simplesmente de soldados ARF. Eles também eram chamados de AT-RT Drivers, isso por utilizar uma versão mais leve da armadura padrão com um capacete diferente, e costumavam montar All-Terrain Recon Transport em batalha. Com treinamento avançado, eles eram mais inteligentes e habilidosos em sobrevivência se comparado aos clones padrões. Além da armadura padrão, eles também possuíam variantes para atuar dentro de névoas, florestas e deserto. Não, senhor. Somos os melhores batedores do regimento. Artillery Trooper, soldados de artilharia clone, soldados especializados no uso de morteiro e outras peças de artilharia pesada. O principal deles foi o sistema de morteiro 201. Biker Advanced Recon Commando, Comando de Reconhecimento Avançado Motorizados, os soldados BARC, soldados especializados para atuar em terrenos difíceis ou perigosos no campo de batalha. Eles estavam equipados com armaduras modificadas que direcionavam sua atenção para evitar distrações, o que para eles poderia ser um perigo em alta velocidade. Blurrg Troopers, apelido dado aos soldados que montavam em blurgs em mundos com áreas onde AT-RTs não se mostravam úteis. Eles serviram como uma cavalaria, e os blurgs eram capazes de destruir diversos droids de batalha de vez. A tropa Blurrg Trooper começou durante a Batalha de Ryloth, onde soldados do Esquadrão Relâmpago, liderados pelo mestre Jedi Mace Windu, tiveram que aprender a montar nesses animais depois que muitos AT-RTs foram destruídos antes do ataque a Alessu. Esses soldados, em sua maioria, eram soldados ARF e soldados padrões. Todos os soldados de um exército começam de algum lugar. Esses iniciantes são chamados de cadetes. Desde o nascimento até a formação como soldados, os clones permaneceram nas instalações de clonagem que fica na cidade de Tipoca, no planeta Camino. Suas únicas saídas são para excursões a naves estelares, como o cruzador de ataque Venator. O objetivo é conhecer o ambiente e saber como funcionam os sistemas, pois muitos deles se tornariam oficiais além de soldados. Seu treinamento é variado: pontaria, técnicas, informática e armamento. As instalações de clonagem foram um dos lugares mais bem protegidos da República, mas isso não impediu um ataque separatista durante a guerra. Com isso, a maioria dos cadetes se tornaram soldados por um dia.
Comando Clones ou Clones da República. Eram soldados de elite e continham o status mais alto dos soldados clones. Foram soldados das forças especiais e eram conhecidos por seu excelente treinamento. Conforme a guerra avançava, os Comando Clone foram organizados em esquadrões com 4 membros, apoiavam o esforço de guerra da República e, principalmente, enviados para executar missões altamente perigosas ou secretas. Cada membro do grupo tinha uma especialidade diferente, como armamento e tecnologia. Todos os comandos possuíam armaduras e equipamentos iguais, com exceção do grupo Bad Batch, onde nada entre eles era igual. Clones do serviço de manutenção. Soldados que, ao invés de estar no combate ativo, foram enviados para a manutenção por algum motivo, como um fracasso nos simuladores. Outros casos foram como o Clone 99, um clone geneticamente defeituoso. Tudo bem, rapazes. Bela tentativa. Clone Fight Crew. Tripulação de voo clone. Eram clones que, apesar de passar pelo treinamento de soldados em caminho, decidiram ficar longe das linhas de frente de forma direta. Eles eram os mecânicos da República, cuidavam da manutenção das naves da frota e na orientação dos pilotos. Estavam em sua maioria operando nos hangares, inclusive no hangar do Templo Jedi. Clones engenheiros. Seu objetivo era garantir que os veículos do exército estivessem em ótimas condições de uso. Suas armaduras foram especializadas tanto na fase 1 quanto a 2. Clones defeituosos. Clones que apresentavam defeitos físicos geneticamente como resultado do processo de clonagem, tanto acidentalmente quanto intencionalmente. Os mais conhecidos são os membros do Esquadrão Força Clone 99 e o Clone da Manutenção 99. Devido às suas condições físicas, 99 foi enviado para o serviço de manutenção nas instalações de Kamino. Os membros da Força Clone 99 foram modificados geneticamente de forma proposital, que resultou em suas habilidades únicas, que se mostraram extremamente úteis para a República. Essas modificações, inclusive, interferiram em seus chips inibidores. Eles não os tornaram imunes aos efeitos, mas os reduziram bastante. Clone Heavy Gunners. Soldados especializados nos canhões blasters, principalmente nos canhões blasters rotativos Z6. Além do poder de fogo superior, suas armaduras eram reforçadas geneticamente para fazer parte da linha de frente. Apesar de não ser todos, a maioria continha marcas azuis em suas armaduras. Manda fogo neles! Medical Troopers. Clones médicos que apresentavam 2 tipos durante a guerra. Os soldados médicos atuavam como soldados e médicos que estavam equipados para diagnosticar e tratar soldados feridos no campo de batalha. Você vai ficar bem, amigão. Isso vai aliviar a dor. Clones padrões. Soldados clones comuns, também chamados de Regs, eram a maior quantidade do exército. Suas armaduras eram todas brancas, principalmente no início da guerra. Em um momento, foram obrigados a adotar uma pintura única para identificar seu batalhão. Como a base do exército, esses clones recebiam todos os tipos de ordens, como patrulha e segurança. Os clones pilotos foram soldados que apresentavam bons reflexos durante seus treinamentos e foram enviados para academias de pilotagem. Também era possível que eles subissem nas fileiras militares, e muitos pilotos clones ocupavam as patentes de tenente, capitão e comandante. Eles pilotavam dezenas de naves diferentes da frota da República, entre casas, naves de transporte e, ao longo da guerra, utilizaram 3 tipos de armaduras diferentes. Como a armadura fase 1 com capacete e equipamento de respiração, a armadura fase 2 com capacete apelidado de Javali e o último traje simples com um capacete aberto. As naves estão em solo por causa da emergência. Comms Technicans. Clones técnicos de comunicação. Eles eram responsáveis pela comunicação adequada no campo de batalha, se tornando essenciais para o exército. Suas armaduras fase 1 e 2 foram especializadas para esse propósito. Cold Assault Troopers. Clones treinados para operar em climas frios. Assim como os clones Jetpack, não haviam soldados treinados unicamente para isso, mas vários batalhões com soldados padrões e recebiam armaduras especialmente projetadas para climas extremamente frios.
Os capacetes possuíam máscara para proteger o rosto, cama para ajudar a manter as pernas aquecidas e mochilas com equipamentos técnicos próprios para operar nesse tipo de terreno. O 51º Batalhão foi uma das unidades a adotar essa variante, bem como o 104º. Desert Clone Trooper, mais uma variante dos soldados padrões treinados para o combate em um ambiente específico, dessa vez no deserto. Suas armaduras eram padrões camufladas de laranja e amarelo. Muitos utilizavam a armadura dos soldados ARF. Estavam também equipados com blasters padrões DC-15A e DC-15S. Watson, Boyd, que bom ver vocês dois. Flame Troopers, tropas com armaduras protetoras e isoladas com poderosos lança-chamas BT-X-24. Sua armadura era uma variante da padrão, semelhante à dos Cold Assault Troopers. Foi projetada para combater o calor onde eles costumavam atuar e proteger o soldado de um possível acidente com o lança-chama que utilizavam. Galactic Marines, ou Fuzileiros Navais Galácticos, formavam o 21º Corpo Clone, o Nova Corps. Era uma unidade militar conhecidos principalmente por sua armadura, distinção e agressividade no campo de batalha. Eles foram altamente treinados para operar em ambientes hostis com grandes altitudes, baixas temperaturas e até no vácuo do espaço. Sua armadura foi especialmente projetada, com capacetes capazes de filtrar poluentes e até gases venenosos. Após a Era Imperial, os Galactic Marines foram transformados na tropa de assalto Snow Trooper. Após a invasão separatista a Kamino, houve a necessidade de se criar uma guarda pessoal para o planeta. A guarda esteve ativa até o final da guerra e na formação do Império. Não se sabe se chegaram a utilizar a fase 1 da armadura e a cor do batalhão era cinza. Liderados pela General Jedi Shakti e um capitão ainda não identificado, mantinham a segurança tanto das instalações quanto dos membros de maior autoridade durante possíveis invasões. Gunner Troopers, ou Soldados Artilheiros, clones especializados que entravam em batalha utilizando tanques e veículos pesados. Suas armaduras eram padrões com isolamento de ruído adicional no capacete e blindagem adicional em algumas partes pelo corpo. Além de atuar na linha de frente, os artilheiros também ajudavam no treinamento de pontaria dos cadetes e naves capitais. Errar por pouco ainda é errar, filho. Heavy Weapon Troopers, soldados especializados em armas pesadas que forneciam apoio anti-veículo nas infantarias. Com armas melhores e um bom posicionamento, eles eliminavam diversos inimigos de vez, incluindo a longas distâncias. Apesar de especializados, eles não eram soldados treinados unicamente para isso, e estavam presentes em diversos batalhões como o 41º Corpo de Elite, o 91º Corpo de Reconhecimento Móvel e o 327º Corpo Estelar, por exemplo. Os clones Jetpack eram uma variante treinada para o combate aéreo ou espacial. Não houve uma unidade treinada especificamente para essa função. Isso coube aos soldados padrões em vários batalhões, como a 501 e a 104. A única diferença nesses soldados era o Jetpack JT-12 e o uso de blasters normais. Os oficiais médicos utilizavam a versão branca dos uniformes da Marinha da República. Estavam presentes geralmente em estações espaciais médicas e estavam autorizados a comandar naves hospitais. Mas perto do fim da guerra, seus uniformes foram modificados e passaram a contar com caps e listras vermelhas nas mangas. Navigation Officer, os oficiais de navegação da frota, soldados que foram treinados especificamente para operar naves grandes como cruzadores, destroyers e fragatas, além de outros aspectos técnicos e táticas de comando navais. Operavam em salas de guerras e pontes das naves, recebendo e sugestionando ordens ao almirante, capitão ou general da nave. Além dos oficiais de frota, muitos se tornaram grandes oficiais da Marinha da República, apesar de serem de nível menor que os oficiais não clones. Special Ops Troopers, clones de operações especiais, altamente treinados para se mover rapidamente, silenciosamente e detectar inimigos à distância. Eles utilizavam equipamentos avançados que melhoravam seus sentidos,
As únicas variantes conhecidas são os Opsi camuflados para o deserto e os Opsi para operar veículos furtivos. Seus capacetes possuíam 2 tipos de fones de ouvidos avançados que forneciam proteção extra, além de audição aprimorada e captação de movimentos. Vai se sentar perto de mim, onde eu possa ficar de olho. Ordnance Specialist, o esquadrão antibombas clone da República. Treinados para operações espaciais envolvendo alto risco de explosões e desarmamento de bombas. Suas armaduras eram padrões com detalhes laranja para identificar essa classe. Desativadas e com tempo de sobra. Paratroopers, os soldados paraquedistas da República. Embora sua função não fosse apenas saltar de paraquedas, eles foram treinados para o combate em grandes altitudes e operações aéreas. Os Paratroopers possuíam uma armadura modificada da fase 2 e capacetes exclusivos. Após a ascensão do Império, os últimos soldados clones criados em caminho foram transformados nos Purge Troopers, soldados que serviram a Darth Vader e aos Inquisidores na caça aos Jedi sobreviventes da Ordem 66, e todos eles utilizaram a armadura dos Paratroopers de cor escura. Purge Troopers, soldados clones que formaram o chamado Esquadrão da Morte Descartáveis, designados para caçar qualquer Jedi sobrevivente do Protocolo 66, ao lado dos Inquisidores Imperiais. O primeiro destacamento foi composto por clones da última linha de produção, sendo soldados bem jovens. Contavam com a tatuagem vermelha em seus rostos e não tinham cabelo, mais tarde sendo substituído por Stormtroopers como o resto do exército. Riot Clone Trooper, também conhecidos como soldados de choque. Eles eram soldados especializados da guarda de Coruscant, treinados e designados para patrulhar, controlar multidões e manifestações ao lado da força policial civil em Coruscant. Sua armadura era padrão com marcas vermelhas mais escuras se comparado com o resto da guarda de Coruscant. Utilizavam escudos anti-motim e bastões. Scout Troopers, tropas treinadas e especializadas em reconhecimento para operar em terrenos difíceis. Eles atuavam como um batalhão maior e eram enviados para analisar o território antes do avanço do resto das tropas. Por conta de seu treinamento e habilidades, eram adequados para lutar em meio à natureza selvagem com suas armaduras camufladas. Scuba Troopers, os soldados clones treinados e equipados para combate em ambientes aquáticos. Sua armadura branca, levemente semelhante à padrão, estava equipada com jatos propulsores subaquáticos e uma mochila com kit de mergulho para sobreviver embaixo d'água. Também estavam equipados com brânquias e um par de tubo de respiração em seu capacete exclusivo, além de barbatanas removíveis em suas botas. Os Shadow Troopers eram uma variante dos soldados clones padrões, equipados com armaduras pretas e listras brancas. Seus capacetes possuíam visores vermelhos. Na Era Imperial, foram substituídos por Stormtroopers de Elite equipados com armaduras furtivas experimentais. Shock Troopers, a tropa de choque da guarda de Coruscant, uma força de elite criada à parte para atuar como a polícia de segurança do planeta Coruscant, além de atuarem como guarda-costas de alguns representantes da República. Durante a Era Imperial, eles foram transformados numa nova geração de soldados de choque. Não tem muito o que se ver, senhor. Todos temos o mesmo rosto. Sharpshooters, soldados clones e snipers de elite, também simplesmente conhecidos como franco-atiradores. Devido a seus treinamentos adicionais em pontaria de longo alcance, tinham maior capacidade de atingir alvos a longa distância com mais facilidade até mesmo com armas comuns. Stealth Pilots, pilotos furtivos que são uma variação dos clones Opsi, considerados uma nova classe de soldados clones. Eles foram altamente treinados para operar em veículos furtivos e camuflados em operações extremamente especiais. Sua armadura é igual à dos soldados Opsi, mas com um capacete completamente modificado. Então, qual desses é o seu preferido? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, é claro, nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você.